Meu caro espectador, estamos no programa Profissão Cultura, onde mostramos tudo o que de bem feito, tudo o que de emocionante, tudo o que de importante se fez na cultura em São Carlos e região. Hoje nós temos como entrevistado um escritor teatral, diretor, ator, um bombril do teatro, mil e uma utilidades, Roberto Villani. Roberto, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Roberto, como é que começou a sua trajetória na área cultural? Olha, é bem lá atrás, no tempo. Quanto lá atrás? Nossa Senhora, eu devia ter uns 4, 5 anos de idade quando tudo começou. E começou através do meu pai. Meu pai trabalhava na prefeitura, eu sou de Santos, nasci em Santos. Meu pai trabalhava na prefeitura e ele tinha a incumbência de controlar os borderôs do cinema, do teatro, do circo. Então, a cada fiscalização que ele fazia, ele me levava. Só que eu não podia ficar com ele, porque ele estava trabalhando naquele momento, e nem podia ficar na plateia. Eu ficava nos bastidores. Nos cinemas, eu ficava nas salas de projeção. Então, às vezes, eu me lembro do filme Cinema Paradiso, que eu me identifico, porque eu ficava na sala de projeção, as pessoas que projetavam os filmes guardavam pedacinhos que o filme queimava, eles cortavam um pedaço para emendar, e aqueles pedacinhos bons eles guardavam para mim, e eu chegava em casa, eu tinha uma caixa de sapato com um buraquinho, e eu ia passando, com uma vela atrás, eu ia passando aqueles pedacinhos de cinema, e aquele era o meu cineminha. Certo. Né? Eu, bem pequeno, 5 anos. E nos teatros eu ficava nos bastidores, nos camarins, eu convivia com os atores, com as atrizes, mas pelo lado de trás do palco. Agora, o mais gostoso eram os circos, porque eu ficava também nos bastidores, e eu ficava junto com os palhaços, com os malabaristas, e os palhaços às vezes pintavam meu rosto um pouquinho, né, que era para me colocar no ambiente deles. Aí começou a minha paixão pela arte de interpretação. Certo. E aos 6, Você é um entrevistado. Aos 6 anos de idade, essa foi a minha estreia no teatro. Certo. Eu estudava no colégio Coração de Maria, que tinha em Santos, e o Coração de Maria era um colégio feminino. Só que o jardim da infância era misto, era meninos e meninas. E eu estudava no jardim da infância. E lá na época da Páscoa, nós tínhamos a nossa professora, que era a irmã Júlia, que apesar dos anos eu não esqueço nunca, foi a que me fez aprender a ler e escrever no jardim da infância. Ela resolveu montar uma peça de Páscoa para festejar dentro da escola. E eu tive a grata surpresa de ser escolhido como protagonista da peça. Então eu fui o coelhinho. Aliás, a minha mãe sempre dizia, esse é o coelhinho mais lindo que eu já vi. Era eu com as orelhas e tudo. Então aí eu estreiei no teatro, 6 anos de idade, foi a minha primeira participação. Certo. E a partir daí, na sua juventude, você participou de grupos de teatro amador? Como é que foi a sua vida artística na juventude? Eu participava de um grupo de teatro na escola, Colégio Marçal. Eu participava como ator na época, e nós tínhamos, nesse mesmo Colégio Marçal, nós tínhamos hoje é banda, antigamente era o conjunto musical, né? E eu era o cantor do conjunto. E a gente se apresentava em vários lugares, em vários shows, fazíamos shows em festas, em eventos culturais.
Então, nessa época, eu entrei na vida artística da música. Só que não foi muito longe, não fui muito longe. Certo. Tinha um programa de calouros em Santos, que era a Hora do Pato, que o candidato, quando errava, saiu o som de um pato, quá, 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 e o cara estava eliminado. E eu escolhi uma música terrível para participar desse concurso, que era Estranho no Paraíso. Uma música difícil de cantar, mas eu achei que eu teria muitas condições para isso. Então me inscrevi. E nos ensaios eu me saí bem. Só que na hora da apresentação, o apresentador, que eu não me lembro o nome dele agora, ele chamou Roberto Villani. Aí eu fui lá para o microfone. Pode começar? Você está preparado? Estou. Pode começar? Deu um sinal para os músicos, começaram a dar a introdução e eu entrei totalmente errado. No tom errado. Aí, quá, 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 mas eu vou te dar mais uma chance. A minha plateia era a minha família inteira, né? E alguns colegas da escola que estavam vendo. E aí eu fiz a segunda tentativa, entrei errado, ele deu uma chance para fazer a terceira tentativa, eu entrei errado, aí ele disse, meu amigo, você não nasceu para isso, e me pôs para fora. A partir daí eu desanimei do canto, né? Não canto mais. Mas foi assim a minha vida na juventude. E teatro amador com escola, grupos de escola. Tá certo. Eu observo no seu trabalho teatral uma preocupação muito com a carpintaria teatral. Você, quando escreve um texto, você escreve um texto de teatro, não é um texto literário. Onde foi que você adquiriu as informações para ser esse carpinteiro do teatro, essa pessoa que trabalha com a estrutura do teatro? Onde foi que você aprendeu isso? Com quem você aprendeu? Olha, eu vou ser um pouquinho, vou ter falta de modéstia aqui. Eu comecei a aprender com Shakespeare, porque eu sou apaixonado pelos textos dele, pela dramaturgia dele. E eu li, eu tinha 17 anos, 18 anos, eu comecei a ler praticamente todos os textos dele. E isso começou a me dar uma noção do que era um texto de teatro. E depois eu estudei também os textos de outros autores, inclusive nacionais, né? Um autor que eu gosto muito é o Martins Pena, e justamente por essa carpintaria. E quando foi em 1968, eu resolvi escrever uma peça de teatro. Mas eu quis começar pela infantil. Começar a escrever um texto infantil. Então fui para a máquina de escrever e datilografou. Bons tempos. Ou nem tanto. Inspirado no Pequeno Príncipe, eu escrevi O Pequeno Reformador. Sim. A história do menino que veio do outro planeta e ele reformava tudo que ele achava errado. Ele tinha uma expressão. Quando ele falava, eu gostaria que o peixe andasse fora d'água, o peixe passava a andar fora d'água. E eu escrevi esse texto e mostrei para uns amigos meus de teatro o que eles achavam. E eu tinha um grande amigo em Santos, foi um grande ator, chamado José Greg Filho, famoso na época lá. E o Greg cismou de me provocar um desafio, né? Você vai colocar esse teu texto no Prêmio Narizinho da Secretaria de Cultura do Estado, de 1968. Tanto ele insistiu que eu resolvi. Eu achava que o texto não tinha valor nenhum, mas resolvi escrever. E tive a satisfação de vê-lo classificado, colocado em terceiro lugar
naquele concurso. E foi uma coisa interessante. Nessa época eu não estava bem financeiramente. Eu estava com os problemas de falta de dinheiro, já era casado, já tinha filhos. Não tinha filhos ainda, já era casado. E a minha primeira menina nasceu em 61. Aí eu estava deitado na cama, eu e minha esposa, era já para anoitecendo, e bateram na porta, tocaram a campainha. E eu fui ver quem era. Era o carteiro, com um telegrama. O telegrama dizia que a peça tinha tirado o 3º lugar, e eu tinha que receber em São Paulo, o valor hoje seria de R$400. Nossa Senhora! A festa foi maior pelo pagamento do que propriamente pela premiação. Mas foi a primeira vitória que eu tive no teatro. Certo. A partir daí, você escreveu quantos textos de teatro infantil? Infantil, eu escrevi Os Rouxinóis do Rei Feliz, A Tristeza do Velho Saci, Ploque, A Borboleta Mais Linda que eu já vi, O Pequeno Reformador, O Menino que Veio do Sol, No Bosque dos Sabiás, 6 peças. Ok. E desse período do teatro infantil, você ainda recebeu outras premiações? Lembra de algum fato interessante? Assim, bem rapidamente. Eu participei do concurso do Afonso Schmidt em Cubatão, que Afonso Schmidt é o autor, né, mais prestigiado lá em Cubatão. E um concurso de literatura. Alguém escreveu alguma coisa sobre Afonso Schmidt. E Afonso Schmidt tem uma obra que eu acho muito interessante, que é Zanzalá, que é o Cubatão do futuro, né? Que nunca vai acontecer, mas ele teve uma visão de uma cidade de Cubatão diferente. E eu adaptei para o teatro esse texto dele, né? Esse romance dele. E as pessoas achavam que não ia ser considerado porque era um texto de teatro, não era literatura. Tá certo. Mas mesmo assim deu certo. Não, deu porque a comissão achou que era literatura. Okay. E eu fui premiado também. Essa história a gente continua daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com Profissão Cultura, hoje entrevistando Roberto Villani. Muito bem, Roberto. Então você acabou premiado lá em Cubatão também. Mas vamos fazer o seguinte, vamos passar para o teatro adulto. Qual foi a sua primeira experiência teatral com teatro para adultos? Eu, em 1968, no mesmo ano eu iniciei um trabalho numa escola em Cubatão, Escola Profissional de São Paulo, que era da Petrobras. E eu fui encarregado de cuidar de um órgãozinho criado pela direção da escola, que era o Clube de Imprensa, para estimular os alunos de 7ª e 8ª série, na época, a língua portuguesa, estudarem português, lerem, escreverem. Mas nas primeiras experiências eu achei que não estava dando certo. Então eu resolvi introduzir o teatro nas aulas que a gente tinha separadamente do horário normal, para estimular os alunos. E foi uma empolgação total. Certo. A partir daí eu comecei a aplicar esse método, que é um método meu, que eu chamo de teatro educativo.
comecei a aplicar em escolas, até que eu montei uma escolinha na minha casa. Eu aluguei uma casa, então embaixo era um sobrado, embaixo era o colégio, a escola de teatro, e em cima era a minha casa, minha residência. Uma adaptação que eu fiz. E aí começou a entrar adultos para participarem. Então, essa história começa em 71, 72, começou essa história do teatro para adultos. E também no Colégio Ateneu Santista. Só que aí eram estudantes do curso noturno. Estudantes do curso noturno eram todos adultos. Então, a minha experiência começou aí. E textos para adultos, eu lembro que na semana passada, aqui no Teatro Municipal, nós tivemos a apresentação de uma peça de teatro pelo grupo Regina Passes, lá do ABC, Tem um Morto em Minha Cama. E essa peça é do Roberto Villani. Então, a minha pergunta, Roberto, é como é que aparece esse tipo de trabalho? O seu teatro para adulto, um teatro de humor também, pelo menos esse foi, e que eu vejo nele muitos traços do Martins Pena. Quando foi que foi construída essa peça? É a Comédia de Costumes, né? É. Essa peça foi escrita em 1978, e ela foi inspirada porque eu tinha um colega de trabalho que ele me contou uma anedota de uma esposa que se separou do marido, e esse marido ficou afastado um tempo. Depois ela acabou se juntando, não se casando, mas se juntando com um outro homem, e de repente esse ex-esposo apareceu. Então, a ideia desse esposo era chatear, não era nem reconquistar, era aborrecer o casal. E ele toda hora aparecia na casa dela, queria conversar com ela e tal. E daí me deu a ideia de construir um texto que fosse mais ou menos isso. O esposo desaparece, fica 5 anos fora, né? Aí ela se casa com, ele é dado como morto, ela se casa com uma outra pessoa, recebe o seguro, compra o apartamento, e 5 anos depois ele aparece. Só que ele retorna como personagens diferentes, né? Certo. Para conquistar, porque ele quer aparentemente reconquistá-la, mas eu queria o dinheiro dela. Certo. Bom, a sua peça esteve aqui em São Carlos, né? E a pergunta é: como é que você veio para cá, para a nossa região? Você teve toda a sua infância, até o início da maturidade, lá no litoral, na sua Santos. Quando é que você veio para cá e por quê? A minha filha, ela conheceu um rapaz daqui de Descalvado, Sim. Lá em Santos, ele morava em Santos, e acabou casando com ele. Então nós viemos para cá algumas vezes para visitar os pais dele, para passar uns dias aqui em Descalvado, e eu gostei da cidade. Tranquila, diferente da minha Santos, né? Mas um dia ele resolveu com a minha filha mudar para Descalvado, montar um escritório do trabalho que ele faz, e o meu filho veio atrás dele. Então só ficou uma filha lá, né? Aí aquela pressão dos dois daqui, do filho e da filha, da gente vir aqui para Descalvado. E em 1960 nós viemos para cá, mudamos para cá e deixamos uma filha lá. Essa filha 1960. 60. Você veio, já faz tanto tempo? Que 60? No ano 2000, no ano 2000 nós viemos para cá, meu pai perdeu no passado. E viemos para cá atrás dos dois. Eu já estava não aposentado, mas estava sem trabalho nem nada, estava uma boa. E vim para cá, comecei a dar aulas de teatro em Descalvado, e oratória, porque eu também dou aula de oratória, né? E a outra filha ficou lá em Santos. Essa filha, infelizmente, já faleceu.
Uhum. E aqui em Descalvado, você acabou assumindo um cargo de secretário de Cultura ou algo que o valha. O que aconteceu aí? Eu fui nomeado pelo prefeito Causa diretor de cultura. Certo. E eu fiquei 7 anos e meio nesse cargo. Passei, inclusive, para o outro prefeito, Panoni. Com ele eu fiquei mais 2 anos e meio. E eu fui dispensado por questões políticas. Sim. Porque a verdade é o seguinte: mais uma vez me falta a modéstia. Eu fui, segundo o pessoal lá da cidade, o melhor diretor de cultura que Descalvado teve. E quais foram suas obras lá? Nossa, o que você lembra que foi gostoso da época de diretor de cultura? O pessoal da oficina cultural criou um evento chamado Integrarte. Uhum. O objetivo desse evento era reunir artistas das cidades da região, num determinado momento. E eu estive no encerramento do evento que eles fizeram, que foi simplesmente uma exposição de artesanato, de artes plásticas. E nesse momento, a Maria Inês, ela, no palco, encerrando, ela pediu que as cidades fizessem, né, o Integrarte. E eu disse: a Descalvado vai ser a primeira. Isso foi em julho. Em setembro eu estava realizando o primeiro Integrarte. Só que o meu Integrarte foi diferente, porque além das exposições, né, eu criei um festival de teatro. Sim. Então nós tínhamos apresentações teatrais junto com a exposição de produtos artísticos. Só que com o passar do tempo, esse festival de teatro passou a ser um festival de teatro, de música, de dança. Era o ser humano no exposto, era no palco festival de teatro. O ser humano, através de obras de arte, era uma exposição que englobava inclusive literatura, né? Então foi assim, foi transformado em lei pela Câmara de Descalvado, e depois que eu saí ninguém mais obedeceu à lei, nunca mais fizeram. Na verdade, no nosso país é muito costumeiro que a lei, ela veste um determinado produtor cultural, esse produtor cultural carrega a lei nas costas, e quando ele encerra seu trabalho ou quando há uma mudança de administração, aquilo se esquece. Há uma pessoalização da lei, o que é, infelizmente, muito triste. E, de qualquer forma, eu participei do Integrarte, né, representando a cidade de Pirassununga. Na época, Pirassununga, é verdade. Eu ministrava aulas em Pirassununga e fui convidado para participar do Integrarte. Eu subi no palco do Integrarte. Você, Villani, aqui em São Carlos, está ministrando cursos de teatro. Me conta um pouco disso. Como é que, aonde que você ministrou e ministra cursos de teatro, e qual é o seu sentimento em relação à atividade aqui em São Carlos? Eu comecei na oficina cultural, em 2003. Quer dizer, está fazendo 10 anos que eu ministro curso de teatro lá. Certo. Eu fui convidado em 2003 para montar um curso de teatro para jovens, e a partir daí, até este ano, eu tenho ministrado aulas de teatro pela oficina cultural. Lá eu lecionei, ministrei cursos para crianças, para adolescentes, para adultos e para a terceira idade. Sim. Ministrei e vou ministrar ainda até o Papai do Céu disser chegou, parou. E agora a minha paixão atual, que é paixão mesmo, é esse curso de adultos no Teatro Municipal que você teve a gentileza de me oferecer.
Bom, na verdade, eu não tive a gentileza de oferecer. O seu trabalho acabou fazendo com que eu não imaginasse outra opção que não a de você e a do Alexandre também, que trabalha com os jovens, né? Vilane, para a gente encerrar,